Vamos continuar então, galera. A aula passada a gente já criou os nossos itens, mas eles estão muito feios ainda, então vamos estilizá-los nessa aula. No layout, a gente vai colocar, no final da nossa aplicação, a gente vai colocar eles em uma tela separada. Mas por enquanto, vamos deixar esses itens aqui mesmo. Então vamos começar a estilizá-los. Vamos começar com a parte de estrutura. Então vamos organizar o nosso HTML. Eu tenho minha UL aqui, perfeito. Eu não vou ter que mexer nela, na estrutura dela, mas eu tenho minha LI, que eu vou precisar estilizar. Então, eu vou criar um componente aqui, ó, chamado user. Um componente chamado user. Então, a gente pode criar, exportar aqui. Beleza. Só que eu não criei ele aqui no Styled Components. Então, vamos criar. Então, vou dar um export const user. E o meu user vai ser uma LI. Perfeito? Então, vou salvar. Tranquilo, já está aqui o meu componente. Aqui dentro também, vamos organizar a casa. Aqui eu vou colocar dentro de um parágrafo o user.name e o user.age também vou colocar dentro de um parágrafo. Opa, beleza. Vamos ver como tá ficando. Acho que não mudou muita coisa. Tranquilo. E temos outra coisa para fazer, que é colocar esse botão aqui. Ó. Esse aqui vai ser um botão. Quando a gente clica no botão, vai excluir o usuário. Então, essa lata de lixo aqui vai ser um botão. Então, aqui dentro do meu user... Opa! Sem querer, querendo... Aqui dentro do meu user, eu vou criar um botão. E dentro desse botão, eu vou colocar a nossa imagem. Então, eu preciso importar a minha lata de lixo. Vou importar. Vou chamar de trash. E a imagem já tá em assets. Assets/trash.svg. Perfeito? A gente já aprendeu como importa imagens no React. Então, a gente importa a imagem aqui. Aí, a gente copia. Vai lá na nossa imagem, coloca src, como vai ser código JavaScript, colocamos as chaves e colocamos aqui a nossa imagem. Não podemos esquecer do nosso texto alternativo, vou colocar aqui lata de lixo. Salvar. Vamos ver como tá ficando. Perfeito. Tá ficando como a gente quer mesmo. Já temos os nossos itens, agora vamos estilizá-los. Então, eu vou clicar aqui para a gente alinhar os nossos itens. Vou utilizar Display Flex, então vamos lá. Display Flex. Já ficou um do lado do outro. Aí, eu vou dar um Justify Content como Space Around. Eu vou colocar cada um num canto. Quer ver? Ó, Space Around. Ó, cada um num canto. Como a gente quer. Dessa forma aqui. E, além disso, agora ele está bem pequeno. Mas a hora que ele crescer, que ficar maior, que aumentar o height, quer ver? Ó, se eu aumentar o height dele... Colocar aqui height 58 pixels. Ó, os itens não estão alinhados. Então, para eu conseguir alinhá-los na vertical também, eu já vou dar um Align Items Center. Perfeito, agora já ficou bem alinhadinho. Vou copiar aqui essas configurações que eu criei. E vamos colocar aqui dentro do nosso user, que é a nossa LI. Além disso, a gente pode perceber que esse item aqui, ele é idêntico ao nosso input, ó, ele é igualzinho ao nosso input. Então, a gente vai poder aproveitar diversas configurações do nosso input. Então, eu vou subir aqui no nosso input, vou fechar o botão aqui para não nos atrapalhar. Então, o background vai ser igual, o box shadow, que é aquela sombrinha, vai ser igual, o border radius, que é o arredondamento das bordas, vai ser igual, o widget vai ser o mesmo, a altura, o height vai ser o mesmo. Então, vamos copiar. Copiar aqui. Outra coisa, o outline, eu não quero outline, aquela borda que fica em volta do item quando eu clico nele, eu não quero. Eu também não quero borda, então eu vou copiar também. Copiei, vou organizar, salvei, vamos ver como tá ficando. Beleza, já tá bem melhor, bem melhor. Que mais que a gente precisa fazer aqui? A letra ainda não tá legal, né? Não tá legal. Eu quero a letra branca. Dessa forma, eu vou clicar aqui. A gente vai pegar algumas configurações da letra, como a cor, a altura da linha, o tamanho da fonte, o peso da fonte, que é o font weight, e o estilo da fonte também. Fonte Family Robot eu não preciso, porque a gente já adicionou de forma geral a todos os itens. Só que eu preciso estilizar o meu parágrafo. Então, como que eu faço para estilizar esse parágrafo aqui? Eu tenho duas opções. Ou eu crio um item aqui, ó, crio, na verdade, um componente, importo ele aqui, ou eu posso fazer de outra forma. Perceba que o parágrafo está dentro do user.
O parágrafo está dentro do user. No Styled Component, eu posso fazer o seguinte. Como o parágrafo aqui está dentro do user, aqui dentro do user eu também posso colocar o P e estilizar ele dessa forma aqui. Vou colocar aqui os itens, vou organizar, salvei. E como vocês podem ver, deu certo. Só vou diminuir um pouco essa letra, ficou muito grande. Deixar com 20, tá bom. Também temos que estilizar o nosso button e a nossa imagem. Então, para estilizar o nosso button e nossa imagem, a gente faz a mesma coisa. Aqui dentro do user, eu coloco o button. E aí a gente vai colocar as configurações do nosso button. O button não tem muito segredo. Eu não quero fundo, então vou dar um background como none. Eu não quero borda. Então, borda como none. E eu vou dar um cursor pointer para ele ficar com a mãozinha quando eu coloco o mouse em cima. Eu não quero o cursor normal. Então, como a gente pode ver, ó, deu certo, ó. Tá vendo? Ó? Mãozinha aqui, sem fundo. Tranquilo? E a nossa imagem, eu acho que não tem nada para mexer. Só vou adicionar um espaçamento, um margem top, para os itens não ficarem tão colados uns nos outros. Então, vou dar um margem top, 20 pixels. Eu acho que já resolve o nosso problema. Perfeito, então já estão aqui os nossos itens. Bem bonitinhos. Agora o que a gente precisa fazer é botar eles para funcionar. Ou seja, eu adicionar um novo nome aqui. E aí, ele ser adicionado aqui. Eu clicar na lixeira e deletar os itens. Próxima aula a gente começa a fazer isso. Espero vocês na próxima aula.